Olá, boa noite! Hoje vamos tentar explicar para vocês o que é paradigma de programação funcional. Programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. Ela enfatiza a aplicação de funções em contraste à programação imperativa, que enfatiza mudanças no estado do programa. Com foco nas expressões ao invés de comandos, as expressões são utilizadas para cálculo de valores de dados imutáveis. Ao aprender programação funcional, você vai exercitar sua cabeça a aprender uma maneira de programar e ter uma outra visão sobre como escrever um bom código, como lidar com métodos, funções e algoritmos. Muitos programas escritos em programação imperativa são enormes, e quando é escrito em programação funcional, eles ficam pequenos. Ao contrário do que muita gente pensa, programação funcional não é o oposto de programação orientada a objetos. São diferentes, mas podem inclusive ser usadas de mesma aplicação, principalmente em linguagens multiparadigmas, como JavaScript. Em resumo, o estilo de programação funcional é baseado em funções, no sentido matemático do termo. Ele busca produzir sempre o mesmo resultado para as mesmas entradas, evitando gerar e lidar com efeitos colaterais. No paradigma funcional, eu não dito o meu código, o que ele deve fazer, quando e como. Eu irei desenvolvê-lo passo a passo. Eu penso o meu código como uma sequência de funções e passos, as quais de maneira composta irão resolver meu problema. Programação funcional ela é stateless e immutable. Immutable significa que quando a variável é declarada, ela nunca poderá ser modificada, ou seja, ela é imutável. Essa função não altera e também nunca vai depender de algum dado externo, sendo ela pura, se tornando independente, mas pelo menos contendo algum argumento que seja. Ela precisa retornar algum tipo de dado ou informação, ou até mesmo uma outra função. Nela não existe looping ou for. Eles devem ser entrelaçados com recursão, ou seja, pode ser definida como uma rotina, visto que terá um fim e que cada chamada ela ficará mais próxima ao fim. É um procedimento ou função que chama ela mesma, de forma direta ou indireta. Eu vou comentar mais algumas características do paradigma funcional. No paradigma funcional, as funções devem ser puras e, por isso, não terá nenhum efeito colateral ou efeito secundário. As expressões lambda, map e filter são funcionalidades essenciais nesses paradigmas. Expressões lambda são conhecidas como funções anônimas. Nada mais é do que passar uma função como argumento para outra função. Já a função map, ela recebe uma lista e transforma em uma nova lista, executando uma operação a cada novo elemento. Função filter pega uma lista, aplica uma regra onde compara cada elemento da lista contra a regra de filtragem booleana. Vou citar algumas vantagens: códigos sucintos e concisos, manutenção, reusabilidade, facilidade de escrita, suporte a abstrações e códigos seguros e de alta confiabilidade. Em seguida, veremos as linguagens que utilizam esse paradigma. A programação funcional possui várias linguagens hoje utilizadas no mercado. Entre as principais estão Haskell, amplamente usada nas universidades e na indústria, oferece uma separação clara entre funções puras e impuras. Seus programas são fáceis de paralisar e rodam de forma eficiente em hardware de múltiplos núcleos, multicore. É usada pelo Facebook para combater o spam, por exemplo, onde é muito elogiada pelo seu bom desempenho e velocidade dela em implementar mudanças. A segunda linguagem é o Elixir, desenvolvida para ser executada na Virtual Machine do Erlang. Essa é uma linguagem para construir aplicações escaláveis e de fácil manutenção. Conta com uma comunidade que está contribuindo muito com bibliotecas e também executa tudo que já foi criado para Erlang. A quarta linguagem é o Clojure. Tem o objetivo de ser uma linguagem de propósito geral, adequada aos mesmos ambientes em que se usaria Java, mas pode utilizar as bibliotecas Java. Contém muitas formas de fazer valer o código correto. A quarta e última linguagem que eu vou citar aqui é o próprio Java. É uma das principais tecnologias da web, ao lado de HTML e do CSS. Também possui suporte para programação funcional. Permite páginas interativas na web e é usada em quase todos os websites, todos
todos os principais browsers têm um motor dedicado a JavaScript. Existem também transpilers, que são de certa forma tradutores que permitem transformar códigos escritos em várias outras linguagens funcionais, como Clojure, Elixir e entre outras, transformar essas linguagens em Java para que eles possam rodar em browser. Obrigado!